Abra sua Bíblia comigo no livro de 1 Coríntios. Glórias ao Senhor. Santo, santo é o Senhor. 1 Coríntios 15, verso 58. Aleluias. Quem encontrou, diga amém. Diz a palavra do Senhor: portanto, meus amados irmãos, sede firmes, inabaláveis e sempre abundantes na obra do Senhor, sabendo que no Senhor o vosso trabalho não é vão. Amém? Tem uma outra tradução aí para mudar? Só para a gente... Uma que fala constante. Constante e inabalável no grego é a mesma palavra, irmãos. Opa! Portanto, meus amados irmãos, sede firmes e constantes, sempre abundantes na obra do Senhor, sabendo que o vosso trabalho não é vão no Senhor. Amém? Irmãos, uma das coisas que mais as pessoas têm errado, têm falhado, têm faltado na sua vida pessoal, nos seus sonhos, nos seus projetos, nos seus intentos, naquilo que elas traçam, é a constância. É o fato delas conseguirem conduzir por um longo período até alcançar a resposta, o favor ou a bênção de Deus sobre a sua vida. E é uma enormidade de projetos, de sonhos que nós traçamos no dia 31 de dezembro, que quando chega 1º de março ou de fevereiro, nós já esquecemos todos eles. Eles vão ser lembrados em alguma oportunidade, em alguma instância das nossas vidas, mas nós os abandonamos. Esses dias eu estava assistindo o canal Bloomberg, ele fala de economia, ele fala de investimento na bolsa, de investimento financeiro. Então eles entrevistaram um empresário brasileiro e ele disse assim, o entrevistador: pois você aí há 3, 4 anos fez determinado investimento e você perdeu num único dia 30 milhões de reais. Ele olhou e disse: sim, mas você continuou. Ele dizia: o meu foco não era a perca dos 30 milhões, o meu foco é o que viria pela frente. Ele disse: o que você ganhou com isso? 830 milhões. 3 anos depois, 30 milhões virou 830 milhões. E ele olhou para o entrevistador e disse assim: esse é o grande problema do investidor brasileiro e mundial. Ele quer resultado rápido, ele quer resultado imediato, e qualquer perca que ele tenha no processo, ele esvazia todo o seu coração, não quer continuar mais, e isso acaba gerando mais derrota na vida deles. Na nossa vida espiritual, ainda mais. Na nossa vida espiritual, isto ainda é mais poderoso, isso é ainda mais destrutivo, isso ainda é mais forte. Porque quando você começa uma batalha espiritual, você começa uma guerra, como o Eduardo ministrou no louvor aqui, você tem que entender que se você baixar a sua guarda, se você recuar, se você abrir uma brecha, o poder do inimigo é gigantesco. E ele pode causar um dano a você repentinamente. Ele pode causar um dano em você profundo. Ele pode talvez tirar todo o desejo, todo o prazer, todo o sonho, toda a vontade que você tem com a realização de algo, de um fato, seja na vida pessoal, espiritual, econômica, sei lá, a área. O inimigo pode entrar e destruir tudo
tudo que você fez. A palavra do Senhor, por exemplo, nos diz, o Senhor Jesus dizendo, os ensinos bíblicos, que quando o espírito sai de alguém, sai de uma vida, ele vai vagar por desertos, por lugares áridos, e de tempo em tempo ele volta para ver se essa casa está habitada ou ela está vazia. E aí que está o grande problema. Esse texto está falando de tempo. Você não pode ter o luxo de servir a Deus um tempo afasta, um tempo afasta, um tempo afasta, e depois volta para Deus e desejar construir ou reconstruir tudo, porque esse mesmo texto, essa mesma palavra, o Senhor vai dizer que quando esse espírito volta, ele volta sozinho e derrotado. É isso? A Bíblia diz que ele volta com outros 7 espíritos, e ele vem sobre esta casa. Você tem que ter constância, meu irmão, para que a sua casa sempre esteja sendo visitada, e a presença dentro da sua casa, como nós cantamos, sua presença é real, é a de Jesus, é do Espírito Santo de Deus, habitando no seu coração, na sua mente, te conferindo então vitória, graça, certeza naquilo que Deus tem te dado e ministrado sobre você. Quando nós somos inconstantes, nós estamos abrindo a guarda toda hora. Nós temos a mania de começar algo e não terminar, começar algo e não chegar ao fim. Por quê? Porque nada que a gente começa é fácil. Nada que a gente começa é do jeito que nós queremos, é do jeito que desejamos. Esses dias um homem veio conversar comigo. Ele está casado há 2, 3 anos. Diz: pastor, eu não estou aguentando mais, o meu casamento está indo de mal a pior, estou brigando, a minha esposa só anda irritada. Eu me contraponho a ela porque eu tenho a visão de que eu sou o homem da casa, e eu estou vendo que o meu casamento está a falir. Eu estou perto de abrir mão do meu casamento. Eu disse para ele: se você fazer isso, você vai quebrar tudo que você, naquele dia, no altar, na presença do seu pastor, conferiu biblicamente, espiritualmente, diante do Senhor. E tenha certeza que a tua vida tornará muito pior do que isto que você está vivendo e passando agora. Humilde. Você precisa ser humilde. Humilhe-se. A palavra do Senhor nos diz que o homem santo, ou marido santo, destrói a vida da esposa. É isso, irmãos? O homem santo e a mulher santa santifica o marido. O problema não é a esposa dele, o problema é ele. O problema é você. Você está criticando que o outro não é crente, mas você também não é. Você não se dobra, você não ouve, você acha que você é o dono da verdade. Jesus nunca se posicionou como dono da verdade. Ele se posicionou como alguém que reconhecia às vezes até a fraqueza do seu próximo e tentava de todas as maneiras ganhá-lo para si. E aí, se você não tem constância para viver esses momentos, você vai jogar fora talvez o que Deus te deu, talvez o que Deus colocou na sua mão, talvez o que Deus confiou a você. Constância é a característica marcante de uma pessoa que não desiste, que não desvia dos seus propósitos, que não desvia da sua fé, da sua lealdade, não se desvia da piedade, mesmo diante das provações. Se você abrir a porta, o inimigo vai entrar, mas se você fechar, ele vai fugir. Amém?
A Bíblia diz o seguinte: resistia ao diabo e ele fecha a porta na cara dele. Faça as mudanças necessárias. Entenda que Deus precisa retomar o controle. Seja inabalável diante de todas as lutas, de todas as dificuldades, de todas as provações que estão sobrevindo a você. Eu chamo a sua atenção para Jó, muito exemplificado na igreja, no templo, nas pregações. Mas você viu a resiliência desse moço? Você parou para prestar atenção à capacidade que ele teve de resistir e ser constante? Apóstolo Paulo vai dar aqui 3 palavras: firmes, constantes e inabaláveis. Todas as 3 palavras no grego têm o mesmo sentido. É como se ele repetisse assim: seja constante, seja constante, seja constante no Senhor. Permita que Ele livre, permita que Ele abra a porta, permita que Ele te dê a vitória, mas não desanime, não desista. A constância, a firmeza, a capacidade de estar inabalável, ela é conquistada, ou ela é alcançada, ou desenvolvida através da fé. Nós falamos muito em fé, mas nós temos pouca fé. Eu noto, irmãos, porque o pastor está lidando com todo mundo o tempo todo. Então, eu conheço gente aqui que não tinha filho, hoje tem filho. E muita coisa que ele criticou o filho do outro, ele não consegue fazer com o dele. Muita gente que era forte, muita gente que era impenetrável, que não cedia, gente duro diante das lutas, na hora que a luta chegou a ele desmoronou, ele caiu, ele rompeu, porque ele não tinha aquela força que ele pensava ter. Porque uma coisa é você lutar a luta dos outros, opinar na luta dos outros. Agora lutar a sua, dormir com a sua, enfrentar a sua, é difícil. Um dia desse, um amigo meu disse, ele perguntou sobre o meu filho, eu fui conversando. Ele disse: não, vocês têm que superar isso, você é servo de Deus. Eu falei assim: perde um filho, depois você vem conversar comigo. Perde um filho, criança, depois você vem conversar comigo. Você não entende, você não compreende, você não sabe. Vou dizer mais: você não tem condição de lidar com isto. Ele baixou a cabeça e ficou assustado. Sabe, você está achando a luta do irmão e criticando a luta do irmão? Talvez você não aguenta isso aqui da luta que ele está passando. Ele tem constância, ele tem resiliência, ele está se mantendo firme, ele está se fortalecendo aonde? Na fé, na palavra, na oração, na comunhão com os irmãos, na fraternidade entre os irmãos. Aquele dia que você chega arrasado na igreja, mas o irmão te dá um abraço e diz: ah, que alegria te ver, que Deus te abençoe hoje. Ou então você recebe um abraço da Rosângela e o eu te amo, ô glória. A pessoa que mais diz eu te amo aqui para mim na igreja, primeiro é minha esposa, não vou dar esse vacilo, né? Segundo é a Rosângela. Hoje ela já me disse, hoje pela manhã, 3 vezes que me ama. Isso é bom, irmão, não é? Olha nos olhos do seu irmão e pergunta: será que eu te amo de verdade? Eu fiz isso para você não ser falso, né? Para você não ser achado entre os mentirosos, como diz as Escrituras. Mas que você tenha esse sentimento, que você tenha essa vontade, que você tenha esse propósito. Paulo vai dizer: sede firme, constantes, inabaláveis. Aí ele vai mudar a palavra: sempre abundantes no Senhor. Glória a Deus. Porque se você é firme, você vai crescer. Você é firme, você vai desenvolver a sua fé. Você é firme, você vai passar por um crescimento espiritual. Quando ele diz: seja constante, constante, constante,
É natural que você vai ter uma vida abundante em Deus. Nós precisamos, irmãos, com muita urgência, entender que é necessário conhecer a Deus, fazer a sua vontade, mas posicionar diante dele, dizer: ou é tudo é nada, eu sou servo de Deus e acabou. Sem constância, sem insistência, nós não vamos a lugar algum, nós não vamos conseguir nada. Se aqui está difícil, eu pulo para ali, porque ali está dando resposta para mim. Eu nunca vou alcançar nada, eu nunca vou fechar um ciclo de vitória, um ciclo de resposta na minha vida, porque eu não sou constante, eu olho as circunstâncias. Aliás, tem um hino antigo que diz: não olhe as circunstâncias, não, 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 olhe o seu amor, seu grande amor. A mãe Cristo, não olha a circunstância, não, 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 olha o seu amor, seu grande amor, não me guio por vistas. Se você guia por vista, apóstolo Paulo diz que você é o mais infeliz desta terra. Ele disse: a nossa esperança se limita a essa vida, nós somos os mais infelizes nesta terra. Constância é o poder de passar o dia mal e vencer em nome de Jesus. Constância é passar o dia da perda, sabendo que dia de ganhos virão, e eles não serão terrenos, eles serão no Senhor. Olha só, abre aí Tiago 1, de 6 a 8. Olha o que esse texto diz para quem tem constância: peça porém com fé, não duvidando, porque o que duvida é semelhante à onda do mar, que é levada pelo vento e lançada de uma parte para outra. Não pense que tal homem receberá do Senhor alguma coisa. O homem de coração dobre é inconstante em todos os seus caminhos. O homem inconstante, que não firma porque a água balançou, porque o mar está revolto. O mar está revolto, vou tirar meu barco, eu não posso deixar o meu barco aqui. Meu irmão, se o mar está revolto, avança sobre ele, porque quem conduz a sua embarcação é Jesus, amém? Irmãos, se vocês querem viver uma vida sem problema, vai vender doce. Todo mundo gosta, vai vender sorvete, abre uma sorveteria. Valdilene, é verdade? Você quer fazer os outros felizes, você não vai conseguir, meu irmão. Se você fica igual a onda do mar, um dia você está aqui, você está ali, a Bíblia está dizendo: não pensa que tal homem conseguirá alguma coisa. O inconstante, o que não tem perseverança, irmão, ele não vence. Ele nunca consegue fechar o ciclo na vida dele. Ele nunca consegue abrir a porta, porque ele vê os espinhos, ele vê as pedras, ele vê as imperfeições do caminho. Mas na hora que você aprender a não olhar para os problemas, mas sim olhar para o seu Deus, vai haver mudança na sua vida. O que Tiago está nos falando é o seguinte: peça com fé, não duvide, não seja como a onda do mar. Deixa Deus conduzir o que você colocou nas mãos dele. Apóstolo Paulo, direcionado ao jovem Timóteo, fazendo com que na juventude dele ele pudesse ser constante, resistente. E Paulo vai dizer para ele que ele teria problemas com os velhos, com os jovens, ele teria problema com os agnósticos, ele teria problema com falsas palavras que vinham sendo pregadas, eles teriam problema com pessoas da sociedade que posicionavam contra a igreja. Então Paulo, vendo toda aquela situação, ele vê-se necessário dar uma palavra para Timóteo de firmeza,
E lá em 1 Timóteo 6,11, ele diz assim: porém tu, ó homem de Deus, foge destas ciladas, segue a justiça, a piedade, a fé, no amor e constância. Timóteo, você é jovem, vai ter hora que você vai querer desanimar de tudo. Você é solteiro, vai ter hora que você vai querer desistir de tudo, você vai ficar com raiva desse povo. Mas por favor, não desmorone a sua fé. Foge dessas ciladas. Você vai seguir a justiça, a piedade, no amor e na constância, todos os dias, amém? Tem um ditado popular que diz que a pedra bate na água, pedra mole em água dura, bate tanto até que fura. Água mole, eu falei água dura? Nossa Deus, olha para o seu irmão e diga assim: seja mole, seja duro, o Senhor vai abrir a porta. Porém, segue constante, insista, uma hora vai dar certo. Uma hora chega naquele momento que Deus te abençoará e abrirá a porta para você de maneira estrondosa que até você mesmo vai assustar. Paulo, ele precisava direcionar a igreja de Roma. Então ele escreve aos Romanos, é a carta mais teológica da Bíblia, e ele vem traçando uma série de atitudes, de posições, de visão bíblica para que aquela igreja não se corrompesse, que ela estava se corrompendo pouco a pouco. Então ele começa a dar instruções, direções, orientações para aquela igreja. E quando chega em Romanos 14, 4 e 5, ele diz assim: porquanto tudo que dantes foi escrito, para que pela constância, oh glória, pela consolação proveniente das Escrituras, tenhamos esperança na obra de Deus, constância e de consolação, que Ele vos dê o mesmo sentimento uns para com os outros. Meu irmão, põe aí, ele vai usar a palavra constância 2 vezes. Romanos 14, 4. Deixa eu mostrar para você. Primeira coisa, ele vai dizer que tudo que antes foi escrito. 14, 4? Isso mesmo? Quem és tu que joga? Não, não é isso não. Eu errei aqui então? Eu assinei errado, que aqui o meu está 14, 4, 5. Será que não é 15, 4, 5 não? Isso, porque tudo que dantes foi escrito para o nosso ensino, foi escrito. Pega a sua Bíblia aí. Tudo que foi escrito para o quê? O nosso ensino foi escrito. Olha para o teu irmão e diga assim: está aqui a resposta da constância de Deus. É aqui que muda a vida. Amém? É aqui que é transformado. É aqui, ó, lâmpada para os meus pés, é a tua palavra. Então ele está dizendo assim: tudo que foi escrito antes, para que pela paciência e consolação tenhamos esperança. Olha para aí, tudo que foi escrito é para você ter esperança. Versículo 5. Ora, o Deus de... A minha tradução está de constância, né? O Deus de paciência e consolação vos conceda o mesmo sentimento uns para com os outros, segundo Cristo Jesus. Ele está dizendo assim: isso que foi escrito é para que você entenda que em Cristo Jesus nós temos que ser constantes. Nós não podemos desanimar, irmão. Se você só quer aquilo que é a sua vontade, aquilo que te satisfaz humanamente, você não está vivendo nada segundo Cristo Jesus. Você não tem constância, porque infelizmente você não tem buscado na palavra de Deus uma orientação para a sua vida.
Apóstolo Paulo abre a carta aos Colossenses parabenizando a igreja de Colossos. Ele vai dizer: olha, a gente tem ouvido de vocês, e aí por toda a Ásia tem se ouvido da fé de vocês, que coisa maravilhosa, parabéns a cada um de vocês. Aí no versículo 11 ele diz assim: sendo vocês fortalecidos com todo o poder, segundo a maravilhosa força da sua glória, para que com alegria tenhais absoluta constância e firmeza de ânimo. Não parem, não regridam, não volte atrás, continuem desta forma, orando, que as nações, que os povos ouçam sobre a fé de vocês, a firmeza, a constância. Vão olhando para frente, vamos seguindo, deixa que o Senhor vai cuidar do resto, mas sejam constantes. E aí ele volta a falar das lutas, daquilo que o inimigo quer produzir. Havia um tempo em Colossos que o agnosticismo estava entrando, e ele diz para aqueles irmãos: olha, não dê lugar a estas coisas, seja constante. Paulo era um soldado romano, e ele se converte ao Senhor, e ele vai passar a partir de agora a ser perseguido. Ele vai passar a partir de agora sofrer o que ele fez. E Paulo é de uma constância na fé assustadora. Ele mesmo vai relatar em uma das palavras dele: ó, já apanhei tantas vezes. Você sabia que Paulo escreveu essas cartas de dentro da prisão? Dentro de uma prisão, irmão, será que nós poderíamos falar sobre resistência, constância, alegria, firmeza? Você não vai encontrar lá dentro da cadeia da prisão alguém que está satisfeito, mandando cartinha: mamãe, fique firme, mamãe, eu estou aqui preso, mas estou feliz. Da onde, irmãos? É porque Paulo confiava no Senhor. O exemplo de constância, de continuação, de posicionamento, de atitude na vida dele era tremendo. Ele vai dizer em 2 Coríntios 1, de 8 a 11. Põe naquela outra tradução que dá constante aí, gente. Aleluias. Olha o que ele vai dizer: porque não queremos, irmãos, que ignoreis a natureza da tribulação que nos sobreveio. Olha o que ele está dizendo: irmãos, eu passei muita luta na Ásia, eu fui perseguido, eu quase perdi a minha vida por lá, pois que fomos sobremaneira agravados mais do que nós podíamos suportar. Paulo está dizendo: o meu corpo físico, a minha mente, chegou a um ponto que eu achei, não vou aguentar. Olha para teu irmão e pergunta assim: você já passou por isso? Hein? Pergunta ele aí. Aquela hora que você fala assim: eu não aguento mais. Você já viu aquela hora que você chega, senta, aí dá aquele silêncio, aí você baixa a cabeça, você não sabe para onde vai, você não tem o que fazer, não tem ninguém para te atender, não tem ninguém para te auxiliar, você está desesperado. Paulo está dizendo isso: eu cheguei a ponto de me desesperar, eu pensei que eu não ia suportar, eu pensei que a minha vida ia acabar. Ele disse isso. Algumas traduções vai dizer que ele chegou a ponto de não suportar o desejo pela morte, de modo tal que da vida desesperamos. Aquele dia que você não consegue comer, você não consegue tomar banho, você não consegue conversar com ninguém, aquele dia que o céu fechou, aquele dia que ninguém te ouve. E Paulo vai dizer, versículo seguinte, então ele está dizendo: a tribulação veio sobre mim também, mas já em nós não tínhamos a sentença de morte, para que não confiássemos em nós,
mas em Deus que ressuscita os mortos. Sabe o que ele está dizendo? Se eu tivesse morrido ali, e ele tivesse um projeto comigo, ele me levantava. Quantas vezes você passou por esse momento dizendo: eu não vou aguentar, eu não vou suportar, mas você está aqui, você está aqui, prova de que Deus está cuidando de tudo, prova de que assim como Paulo teve todos esses sentimentos, todas essas dores, mas ele disse: eu não confiava em mim. Irmãos, olha para o teu irmão e diga assim: ninguém pode matar quem já morreu. Diga para mim, você já morreu? Quem morreu, diga glória a Deus. Que a Bíblia diz que nós já estamos mortos em Cristo, ressuscitados em Cristo. Quando você foi batizado, você foi sepultado, os seus pecados. Quem morreu não tem medo da morte. Paulo disse: se eu morrer, tudo bem. Se o Senhor tem uma obra comigo, Ele me levanta, Ele me leva adiante. Mas se não também, amém, eu já morri. Para que não confiássemos em nós, mas em Deus. Você só vai conseguir ser constante, você só vai conseguir continuar, você só vai conseguir ir à frente, se você aprender que não são as suas forças, é a força de Deus na sua vida. Verso 10: o qual nos livrou de tão grande morte e livrará, em quem esperamos que também nos livrará ainda. Verso 11: ajudando-nos também vós com orações, para que pela mercê que por muitas pessoas nos foi feita, por muitas também sejam dadas graças ao nosso respeito. Ele está dizendo assim: sabe por que eu superei isso? Tinha muita gente orando por mim. Oh irmão, tem muita gente orando por você. Eu todas as madrugadas oro por todos vocês. É claro que eu não cito o nome de um a um, eu não vou lembrar, mas eu digo: Senhor, seu povo, a tua igreja aqui em Conselheiro Pena, da primeira igreja batista, alcance, seja misericordioso, fortaleça. E quantos outros fazem isto? Todas as orações que nós fazemos aqui, em grupo, coletivamente, pela igreja, você está sendo coberto de oração, você está sendo coberto da graça do Senhor. Sabe por que às vezes nós somos levados a livramentos, mesmo quando nós não estamos orando? Quando a gente diz que a gente está fraco, que a nossa oração não está passando do teto. Se você está acreditando assim, tem um monte aqui que a oração está passando do teto, na visão deles, e Deus está os ouvindo em favor da sua vida. Todas as vezes que nós oramos: Senhor, toma a tua igreja, cuida da tua igreja, envolve a tua igreja, desperta a tua igreja, nós estamos orando por você. Seja constante, não desanime, porque as lutas chegaram. Tito fala uma coisa muito interessante, eu nem ia colocar isso no sermão, porque isso é base de um estudo pastoral que eu estava fazendo, mas eu lembrei desse versículo, Tito capítulo 2, verso 2, ele diz assim: exorta os velhos a que sejam temperantes, que sejam sóbrios, que sejam santos e sãos na fé, no amor e na constância. Eu disse: os velhos? A gente vê que o jovem, na sua imaturidade de crescimento e desenvolvimento, ele é inconstante nos seus desejos. E Paulo diz, o Tito diz, os velhos. Por que, irmãos? Tito disse isso. Eu fui lá na enciclopédia, eu também não sabia. Segundo o autor, o comentário da enciclopédia diz que ao envelhecermos, nós corremos o risco de achar que sabemos tudo, que somos extremamente experientes para não ouvir alguém mais novo. A nossa cabeça nos direciona, assim como nós direcionamos como líderes, que os anciãos, todos os anciãos são sábios, e não são. Não estou dizendo que você não tem sabedoria,
Eu estou dizendo que o acúmulo de idade, às vezes até o acúmulo de conhecimento, pode atrapalhar o seu julgamento, a sua vida. E Tito manda dizer o seguinte aos velhos da igreja, que eles sejam constantes. Porque, irmão, quando a pessoa está em idade avançada, ele está mais perto de partir do que ficar. Amém? É ou não é? Vamos ser sinceros. Então o coração dela começa a entristecer, a se frustrar, a se condoer com a própria situação, e às vezes ele perde a sensibilidade de Deus. Eu vi uma coisa absurda, arbitrária, demoníaca essa semana, de um pastor na internet. A moça vai à frente e ela perdeu o pai. Aí ele incorpora o pai dela e diz assim: o seu pai está sobre mim agora. E ele vai falando como se fosse o pai dela. A igreja vai ao delírio, e ela abraça e chora: ah, meu pai não me perdoou. E o pai perdoa, ele perdoa o pai. Irmãos, a Bíblia diz que o homem morreu uma só vez. Vindo depois disso o quê? Aí um pastor vai, Rafael, e incorpora. Você não sei se você está estudando essa teologia. Ele incorpora, pastor Neuci. Que desgraça de evangelho é esse? Porque eu falo desgraça. Graça é bom, é favor. Desgraça não tem graça. Que evangelho destruidor! Que evangelho é esse? Olha para o teu irmão aí e diga: quando você ficar velho, eu vou te exortar, não apele comigo. Tá bom, pastor Neuci? De vez em quando pastor Neuci fez 70 e um monte, né? Que da onde? Vou olhar na sua ficha lá amanhã. Irmãos, não deixe que a idade, que o tempo, que o muito conhecimento roube Deus do seu coração e te torne inconstante diante de Deus. O homem que eu mais admirei biblicamente dentro dessa igreja, o homem que foi uma referência para mim, que me impulsionou a ler a Bíblia. Se eu não me engano, esse ano eu vou fechar praticamente 60 vezes que eu li a Bíblia toda. E eu aprendi isso com esse homem aqui na igreja, diácono, responsável, sério, fiel. Agora, depois de velho, foi para uma seita. O que Tito está falando? Ensina os velhos. Fala com eles para não ser inconstante. Não deixe que, por eles acharem que são os anciãos da igreja, eles podem tudo, que nada vai lhes acontecer. Exorta os velhos a que sejam temperantes, santos, sóbrios, sãos da fé, no amor e na constância. A constância da criança ao ancião, amém? A constância é da criança ao ancião. Cobre toda a igreja. Constância na palavra, constância na oração, constância no comprometimento, constância na presença ao culto, constância para nos guiar prudentemente, constância para que eu possa servir o Senhor em espírito e em verdade. Querido, eu nunca passei por isso, mas eu fiz uma única vez. Eu estava de férias, eu contei isso aqui na igreja já há muitos anos. Eu fiquei 15 dias, me parece. E esses 15 dias eu coloquei uma desculpa, porque na verdade eu não sabia onde tinha igreja, mas era só procurar. Eu fiquei 15 dias sem ir na igreja, numa igreja, orando em casa, lendo a Bíblia. Mas eu não fui na igreja naqueles 15 dias. Então eu quebrei a minha caminhada cristã, vamos dizer assim. Eu nunca esqueço que eu cheguei aqui na igreja, e quando eu entrei no culto foi tão difícil o louvor, parecia que o negócio não ia acabar. Me deu vontade de subir, tomar o microfone do caboclo, porque não, cansativo, e eu que tinha que pregar ainda.
Eu disse, gente, eu estou há 15 dias, estou lendo Bíblia, orando, mas estou focado em água de coco, peixe assado na pedra, no chão, na brasa. Eu senti uma dificuldade enorme, e tive que pedir perdão a Deus sobre aquilo. Agora imagine você, irmão, fica o mês inteiro sem pôr os pés na casa de Deus. Você não ouviu nada que Deus falou durante o mês inteiro. Aí você chega aqui no domingo à noite, você não vai entender o que Deus está fazendo. Você não vai entender o que Deus está falando. Você não vai entender o que Deus está movendo. Talvez você chega e diz, fico tantos dias de sem ir na igreja, ainda chego lá, vejo isso, vejo aquilo. Você não sabe o que está acontecendo. Você não tem constância. Você não consegue ser fiel ao Senhor. Uma pessoa esses dias me perguntou, pastor, por que o senhor não prega sobre dízimo, não fala sobre dízimo na igreja, não faz aquele recolhimento antigo do povo levantar, ir na urna, no gasofilácio? Porque, irmão, fidelidade ou você tem ou você não tem, amém? Nós sabemos quem é fiel, quem não é. Você pode pregar, pode ensinar, pode ministrar. Quem é infiel vai continuar infiel, irmão. Ou no muito ele vai ser fiel naquela semana que você pregou, e daí mais 6 meses, enquanto não falar no assunto, ele continua quietinho lá. Tem gente que tem o mesmo espírito daquele homem que entrou em Jericó, e o Senhor disse, não tome nada. Ele tomou uma capa e alguns valores de ouro. Como que era o nome dele? Em Ai, o nome da cidade. Como que era o nome dele? Hã? Eu estou meio surdo. Acã. Desculpa. Tem gente que é assim, irmão. Ele fica quietinho. Está falando, domingo passado nós tivemos uma palavra duríssima aqui. Pastor Nix foi muito feliz na palavra usado por Deus. E assim, eu devo ter ouvido uns 20 ou 30 irmãos o seguinte, nossa, eu tenho que mudar, meu Deus, a minha vida, eu não posso continuar assim. Como Deus falou comigo, como Deus me balançou, como Deus me chacoalhou. Tem 7 dias. Será que você fez as mudanças necessárias? Será, pastor Geraldo? Será que todo mundo depois daquele sermão vai andar em fidelidade, vai entender, vai ser constante no Senhor, vai agora mudar a história espiritual, vai agora ser uma nova vida em Deus? Ou você já está nos mesmos maus costumes que você naquela noite foi abalado, foi estremecido, mas não foi constante, e eles já se esvaíram do seu coração, aquilo já passou. Quantos, irmãos, quantos congressos eu já vi, mensagens que eu preguei aqui, que irmãos chegaram, pastor, hoje Deus, olha, nossa Deus, nunca mais você é a mesma pessoa. Realmente fica pior. Irmão, na pandemia, eu nunca vi um povo tão mentiroso igual crente na pandemia. A pandemia foi para revelar o tanto que a gente fala de mentira. Sabe por quê? As pessoas que mais me falaram que nunca mais perderiam o culto é as que mais faltam no culto. As que falassem, nossa, você é fiel, o que Deus fez por mim, aleluia, glória a Deus, e deu testemunho, seja a mim, seja para o outro. Irmãos, são as que estão mais distantes de Deus. Não aprende, Ceia. Não tem constância. Se você não tiver constância, não vai mudar a sua vida, irmão. Um dia desse eu fiz uma oração, Jesus, volta no domingo à noite. E por favor, Senhor, que nessa noite o Senhor revele todas as igrejas para dar ceia. Porque a ceia é o dia que vem mais, né? Se Jesus voltar domingo à noite, irmão, não, pior, se Jesus voltar na escola bíblica dominical, sangue de Jesus, as construções que ele foi preparar vai ficar tudo vazia, porque nós não viemos. Nós temos um monte de colocação, um monte de desculpa. Então, quando essa pessoa me perguntar, porque o senhor não prega sobre dízimo, irmão, quando você é fiel, amém? Você é fiel, não precisa ninguém te pressionar, não precisa ninguém te cobrar, não precisa de ninguém falar nada com você. Você é fiel. Agora, quando você não é também, esquece.
Eu estava esses dias conversando com 2 pastores, e a gente conversando assim: poxa, lá na sua igreja teve alguém que ganhou dinheiro da Samarco? Eu acho que não. Aí lá, aqui eu falei: eu acho que da minha também ninguém ganhou não, porque eu não vi nenhum dízimo entrar aqui. E eles falam em 200 mil, 300 mil, 180 mil. Você ganhou e está calado aí, Regiane? Porque esse cabelo seu é cabelo de pescadora. Essas índias potira, né? Não é, o irmão não entrou. Não chegou aqui não. Chegou no caixa lá, Elaine. Chegou, você escondeu de mim, né? Vai dar ruim. Não chegou não. Então eu acredito que aqui ninguém ganhou dessa marca. Agora diz que vai sair o da Inglaterra. O da Inglaterra, quem entrou aqui, irmão? Levanta a mão. Pode, não precisa ter vergonha não, irmão. O da Inglaterra é livre. É 35 conto, hein? Então a igreja vai poder construir um novo templo. Irmãos, nosso problema é a infidelidade. A gente fica brincando com Deus. A gente não é grato. Você orou a Deus para receber algo a vida toda, e quando você recebe, você não tem coragem de ser fiel a Deus. Eu já falei isso aqui em vários sermões, irmãos que falavam assim: não, meu sonho é ter um carro para trazer os irmãos para a igreja. Eu acho absurdo esses irmãos que tem carro, não traz ninguém. Ele compra o carro, ele põe o carro dele lá na cooperativa para ninguém ver. Ele nem mostra a chave, ó. A chave está aqui, ó. Ele quietinho, não deixa nem dar volume. Não vou levar ninguém não. Esses meninos põem o pé no meu sofá. Semana passada eu vi a irmã comendo, chupando uma bala. Eu não deixo que chupar bala dentro do meu carro. Irmãos, se você quer que Deus mude a sua vida, a sua história, você tem que ter constância. E eu finalizo a minha palavra com esses últimos versículos. Hebreus 13:1. Seja constante no amor fraternal. Ame o próximo, amém? Ame. O Senhor não manda amar o que é bom, Ele manda amar. Ele não manda amar quem é perfeito, Ele manda amar. O amor fraternal. Ouça isso. Seja constante nisso. Romanos 12:12. Alegrai-vos na esperança, sede pacientes na tribulação, perseverai na oração. Constância, resiliência, insistência, esperança, paciência, perseverança. Provérbios 24:10. É muito conhecido, um pregador há poucos dias citou isso aqui: se no dia da sua luta você se mostra fraco, você será fraco. Eu não consigo ser constante, pastor. É de família isso. Então nós vamos repreender isso, vamos quebrar esse ciclo na sua vida em nome de Jesus. Porque agora você é da família de Deus, amém? O sangue de Jesus te purifica de todo pecado, o sangue de Jesus te perdoa, o sangue de Jesus mudou quem você é. O sangue de Jesus mudou quem você é. 2 Tessalonicenses 3:5, Paulo diz: ora, o Senhor conduza o vosso coração ao amor de Deus e à constância em Cristo Jesus. Aleluia. Coloque-se de pé. Coloque esse versículo aí para mim, que eu acabei de falar, porque você vai falar olhando para o seu irmão. 2 Tessalonicenses 3:5. Olha para o teu irmão aí, diga assim: ora, o Senhor encaminha o seu coração no amor de Deus e na paciência de Cristo. Oh, glórias. É forte. Olha para o teu irmão e diga: é forte. 2 Coríntios 4:16-18. Juju. 2 Coríntios 4:16-18. Estou terminando, irmãos. Eu quero que você leia comigo esses textos. Deus precisa te dar constância. Vamos lá? Por isso, não desfalecemos, mas ainda que o nosso homem exterior se corrompa, o interior, contudo, se renova dia a dia. 17. Porque a nossa leve e momentânea tribulação produz para nós um peso eterno de glória muito excelente. 18.
não atentando nós nas coisas que se veem, mas na que se não veem, porque as coisas se veem são temporais, e as que não se veem são eternas. Constância. Você não está vendo, mas Deus vai te dar. Nós estamos fazendo a pista de comida lá do restaurante, e aí chegou uma pessoa e disse assim: nossa, mas desse tamanho por quê? Eu falei: rapaz, nós vamos ter tanta comida boa aqui que nós precisamos de uma pista grande. Mas pastor, isso é loucura, está igual do tamanho do Boa Mesa. Quem é o Boa Mesa perto do que a gente vai fazer aqui, irmão? O Boa Mesa vai vir cá estudar com a gente, ô glória. Nós estávamos testando os pratos essa semana, irmão. Irmão, é uma loucura. O meu cozinheiro é de Deus, a mão dele é ungida. Tudo que o moço faz é bom. E se você vai poder provar todo domingo lá, R$ 79,90. E com churrasco ainda. Irmãos, nós não podemos desanimar. Nós temos que ter constância. Nós temos que ter visão. Estou procurando o óculos, está na minha mão. A idade é fogo, irmão. O que Deus tem para fazer é maior. Hebreus 10, por favor, 35 a 39. Hebreus 10, 35 a 39. Olha o que esse texto diz. Vamos lá todos juntos? Não rejeiteis, pois, a vossa confiança, que tem um grande e avultado galardão, porque necessitais de paciência, para que depois de haverdes feito a vontade de Deus, possais alcançar a promessa. Porque ainda um poucochinho, 38. Trinta e 39. Glória. Aleluias. Diz para o seu irmão: você não é daquele que volta atrás. E o último versículo para a gente ler e orar, Salmo 34, 19. Cadê o louvor? Salmo 34, 19. Oh glórias. Salmo 34, 19. Essa versão de vocês não está batendo com a minha. É 34, 19. Opa, vamos lá? Muitas são. Aleluia, segura na mão do seu irmão. Aleluias. Aleluias. Eu creio no poder da oração. Eu creio no poder. Segura na mão do seu irmão, feche os seus olhos. Ore a Ele, adore conosco nessa hora. Eu vou orar por sua vida também. Aleluias. Eu creio no poder dos joelhos que se dobram. Eu creio no poder da oração. Eu creio no poder das mãos que se levantam. Eu creio no poder da oração. Olha só o segredo. Vou levar meus problemas pra Deus, entregar meus problemas pra Deus, abençoar minha família, minha casa, meus irmãos, pois eu creio no poder da oração. Eu creio no poder da oração. Glória. Eu creio no poder da brasa viva no altar.
quando o anjo oferecer, a trombeta vai tocar. A trombeta vai tocar. Deus vai abrir. Deus vai mover o céu e a terra e o mar. Vou levar meus problemas pra Deus, entregar meus problemas pra Deus, abençoar minha família, minha casa, meus irmãos, pois eu creio no poder da oração. Eu creio no poder da oração. Só a igreja, vou levar meus problemas para Deus. Vou levar meus problemas pra Deus. Declare, igreja. Entregar meus problemas pra Deus, abençoar minha família, minha casa, meus irmãos, pois eu creio no poder da oração. Eu creio no poder da oração. Eu creio no poder da oração. Aleluia. Eu creio no poder da oração. Aleluia. Irmãos, no nosso estatuto diz que nós somos uma igreja renovada. Aleluia. É um medo de dizer que é pentecostal, mas essa é a nossa visão do poder do Espírito Santo. Então eu queria que você orasse como tal agora. Eu vou te dar um tempo para você orar, para você dizer: Deus, eu estava como Paulo, a ponto de desistir, de me desesperar da morte, mas eu estou aqui, eu sei que o Senhor vai mudar. Eu queria que você fizesse essa oração e pedisse: Deus, me dá constância. Mas uma oração pentecostal, irmão. Abra o seu coração agora. Toda a igreja orando, toda a igreja orando. Aracheka lamassure mandagas, anayagodene, ganastune manda, rabanai, okonoya mando pecandaras. Santo, 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 santo. Oh glórias, oh glórias. Aleluia, aleluia. Santo, santo. Santo, santo, Põe diante de Deus, conversa com Ele, glorifica Ele. Santo, 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 santo. Espírito Santo de Deus, Espírito Santo de Deus, Espírito Santo de Deus, Santo, 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 santo. Visita agora a tua igreja, visita agora o seu povo, visita agora os teus servos, derrama do teu Espírito Santo, ó Deus, renova os dons do Espírito, batiza com o Espírito Santo, faz arder, faz queimar do teu fogo. Santo, 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 santo. Aleluia, Jesus, aleluia. Que eles sejam renovados, curados, que eles sejam constantes, perseverantes, insistentes na obra do Senhor, que nada venha fazê-los recuar, ó Deus. Aleluia, Jesus. Oh glórias, oh glórias, oh glórias. Senhor Deus e Pai Todo-Poderoso, eu clamo ao Senhor nesta noite, que o Senhor venha tomar a tua igreja pelas mãos e venha conduzi-la agora para o centro da sua vontade, onde elas sejam ali, meu Deus, fortalecidas, enrijecidas, elas sejam ali levadas, meu Deus, a um crescimento com o Senhor, e possam elas a partir de agora serem constantes, abundantes na obra do Senhor, firmes, ó Deus, com seu coração voltado para o Senhor, confiado no Senhor, sabendo que as aflições existem, mas o Senhor é o que dá o livramento. Oh glória, move na vida da sua igreja, move no coração da sua igreja, derrama sobre ela do teu poder, da tua unção, do
fogo do teu Espírito Santo e muda a história dos teus servos, da família dos teus servos, muda a história dos sonhos e dos propósitos dos seus servos, e faz, Deus, vir sobre eles a sua poderosa e graciosa obra, em o nome do Senhor Jesus, em o nome do Senhor Jesus. E a igreja diga amém. Glória a Deus. Seja profeta na vida do seu irmão e diga: olha, daqui para frente você vai ser constante, você não vai voltar atrás mais não, você não vai recuar mais, em nome de Jesus. Quem vai dar a bênção apostólica? Pastor Lindomar, pastor Lindomar. Irmãos, dia 29, culto das mulheres. Nossa, mas vai ser bênção demais. E os homens vão cozinhar para as mulheres, né? Eu, Lindomar, Rafael, Vanderli. Deus vai nos usar e vai falar conosco, amém? Glória a Deus. Pastor Lindomar. Graça e paz, irmãos, amém? O convite da palavra hoje é para sermos constantes. Que essa semana seja uma semana constante na nossa vida, amém? Vamos para a última bênção. Que a graça do nosso Senhor Jesus Cristo, que o grande amor de Deus e as doces consolações do Espírito Santo seja com toda a igreja, e toda a igreja diz amém. Deus abençoe e tenha uma semana abençoada.